Boa tarde, gente. Tudo bom com vocês? Boa tarde, gente. Tudo bom com vocês? A gente vai falar hoje sobre a Tanã. Oi, Edileia. Menina, eu fiz um teste. Eu vou falar um negócio pra vocês. Não tome Monjaro. Não tome Monjaro. Falei, eu vou fazer um teste. Apliquei uma semana. Vocês não têm noção. A vista ficou ruim, cabelo começou a cair, as unhas ficaram fracas. Uma aplicaçãozinha, só uma. O que foi que eu entendi? O nosso organismo, ele para de produzir proteína. Se ele para de produzir proteína, a parada é a seguinte. A proteína de colágeno. Sua pele, seu cabelo, tudo começa a cair, tudo fica ruim, cara. É foda. Mas pra eu falar, eu tenho que falar daquilo que eu testei. E esse é o parecer que eu tenho. Deixa eu falar pra vocês. A Tainã tá entrando já. Falando pra ela aqui qual o Instagram que eu tô entrando. Olha aqui, ela chegou. A gente vai falar sobre lúpus eritematoso. Como que foi que essa menina foi curada, gente? Agora deixa eu ver aqui. Ah, gente, como é que eu faço pra convidar aqui? Mudou tudo aqui agora. Mudaram os botões aqui no meu Insta, não sei o de vocês. Ah, você já tá aí? Peraí, que o trem tapou aqui minha tela. Ê, senhora, tudo bom contigo? Tudo bem, graças a Deus. Bora no bate e volta? Vamos, né? Deixa eu tentar colocar esse treco aqui, que eu não tô em casa, não. Tô aqui na fábrica de uma amiga minha, que a gente tá... Peraí. Vendo os trem aqui. Tá dando pra ouvir direitinho aí? Dá. E você? Também. Tá dando pra ouvir, gente? Tá, tô colocando... Eu esqueci de trazer o meu pedestal, o trem aqui, tripé. É, coloquei aqui também. Fiz uma gambiarra. Tainá, deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, o que você faz da vida? Eu sou técnica de enfermagem, Ah, 10 anos. Trabalho no plantão noturno. trabalho ainda. Tô afastada. Quando você foi diagnosticada com lúpus eritematoso? E quais foram os sintomas? Então, o diagnóstico foi fechado em abril deste ano, mas os sintomas começaram em abril do ano passado. Ou seja, foi um ano aí de sofrimento, hein? Foi. Então, começou com uma dor de estômago. Tipo, eu entrei de férias, tava no quinto dia de férias, uma dor de estômago muito forte. Opa, cuidado. Bom, tu já saiu? Cabo do. Nazaré, minha filha, no meio da live eu tive um susto, você nem imagina. Esse cabo aí no teu. Quase que eu derrubei o quadro de milhões. Que dá pra carregar o celular. Tá no chão. Não consegui agarrar. Deus purinho, até no início. Tá bem? Tá. Tô, coração só pela... Que eu levantei a cadeira, no que eu levantei, pegou aqui, virei de uma vez pra poder pegar o bicho, porque senão... Tem que botar lá em cima. Não, vou colocar de novo. O negocinho que coloca. Tá. Foco, Tamires. Vou Bora. colocar o carregador pra não descarregar. Ah, Pronto. Então, em abril do ano passado eu comecei com uma dor de estômago que, tipo,
nunca tinha sentido. Mas aí eu fui até a farmácia, falei, vou comprar um Estomazil, né? De repente passa. Foi alguma coisa que eu comi e não caiu bem. Mas essa dor continuou. Eu tomei uns 3 sachês de Estomazil, misturado com um líquido lá que o farmacêutico me mandou também. Falou, mistura, vai que melhora. Não passou. Aí marquei um gastro de urgência. Uhum. Por sorte, teve uma desistência, eu consegui 2 dias depois já no gastro. E aí ele pediu uma série de exames, pediu endoscopia para ver. Consegui marcar, só que a endoscopia demorou mais de um mês, né, para marcar exame. Aí fiz a endoscopia, eu tava com uma úlcera estágio 3, bem avançada, tinha muitas feridas no estômago. E não tinha ainda as lesões na pele. Era Uhum. só essa dor de estômago muito forte. Só que dali em diante eu não conseguia mais comer. Tudo que eu comia, eu vomitava. Eu passei meses, tipo, dormindo no vaso, vomitando. E os médicos falavam o quê? Eles, na verdade, Tá sem áudio. agora foi. É que ia cair, ia descarregar. Uhum. Tá ouvindo? Sim. Então, aí ele, nesse tempo, investigando, passou protetores gástricos e nada funcionava. Ele passou uns 3 protetores gástricos diferentes até chegar no Iselme, que ainda foi o que deu uma aliviada, mas não passou. Ele passava medicações para dor. Eu cheguei ao ponto de, no hospital, eu tomava Tramal para conseguir trabalhar. Eu tomava Tramal intramuscular, Tramal na veia, para tentar aguentar as 12 horas de plantão. Porque aí, isso eu tava de férias. Eu voltei de férias e eu ainda estava mal. E eu era do tipo assim, eu não dou atestado. Uhum. Doente, mas vai passar, eu me viro, né? Então eu ia. E Só nem que o médico percebia no hospital? sim, no começo, tipo, quando eu passava o dia inteiro na cama e me preparava para o plantão à noite. Então, as Aham. primeiras horas eu conseguia aguentar, e daqui a pouco já a dor começava. Aí eu recorria ao médico para pedir ajuda. E o que ele passava pra ti? Ação, né? Que Não, eu já medicação? pedia a medicação para dor. Porque eu já estava num estágio tão avançado de dor que eles viam na minha face. No decorrer desses 30 dias de férias, eu não conseguia comer, não conseguia. E eu vomitava, vomitava, vomitava. Eram 30 dias vomitando. E eu dormia na sala. Porque chegou um estágio que só de eu encostar, assim, a costa no colchão, parecia que meus ossos estavam arrebentando por dentro. E isso foi piorando. E o meu médico, tipo, já tinha pedido a enterorressonância, ressonância, outra endoscopia, biópsia. E ele estava até desconfiando de um linfoma. Mas aí não dava nada nos exames de imagem, Uhum. tirando a úlcera. Uhum. E esse médico, assim, graças a Deus, ele era muito atencioso. Ele tentou de tudo, mas ele falou: eu não sei o que fazer mais para te ajudar. Eu não consigo. Ele começou a pesquisar, pesquisar. Ele chegava em casa e ele ainda me mandava mensagem: Você tá com dor? Você tá bem? Vem aqui que eu te encaro. E ele não sabia mais o que fazer. E nisso, como eu trabalho numa UPA, uma médica amiga minha me levou todo o meu relatório pro Hospital das Clínicas, lá em São Paulo, né? Que é referência. Aham. E aí passou todo o meu caso para eles e eles resolveram me aceitar lá e me tratar por lá. Então, tipo assim, eu tive uma série de. Eu falo que são anjos na minha vida, né? Que me ajudaram. Pessoas que, assim, eu não precisei ir pedir. Eles viam a situação e eles falaram: não, alguma coisa a gente tem que fazer. Então, assim, eu fui, eles pesquisaram. Até aí era o estômago. E aí eu fiz endoscopia, fiz colonoscopia.
Na endoscopia, na primeira, tinha essa úlcera bem avançada, né? Comecei a tomar os protetores gástricos, tudo, mas isso ainda do primeiro gastro que me passou. Não conseguia comer, né? Então, não estava comendo nada que piorasse a situação. Água eu conseguia beber normalmente, então não era um estágio que a água me incomodava. Então, eu fiquei praticamente 30 dias com água. O que eu comia, eu colocava para fora à noite. E aí eles me passaram lá, fizeram os exames porque eles estavam desconfiando. Eles estavam desconfiando de doença de Crohn. Então, por isso fizeram os outros exames. Aí nessa colonoscopia acusou uma estenose ileocecal. Ela era bem fechada, a ponto deles não conseguirem fazer a biópsia. Mas assim, nenhum agravante extremo, né? E aí foi que não acusou. Eles chegaram a descartar a doença de Crohn. Aí, não sei como foi. Descartaram a doença de Crohn. E só que assim, antes disso, um pouquinho que eu até pulei, foi muito tempo, né? Aham. O doutor, ele chegou, o doutor daqui, o primeiro médico, ele chegou comigo a fazer 3 endoscopias. Ele chegou a investigar o nome daquela, quando você tem aquela bactéria. A Ari tá perguntando, Ariana, podemos perguntar? Pode. Tem a caixinha Pode. de na lateral? Coloca a pergunta nela que depois perguntando, amiga, é o chá que você tá tomando? Sim, o chá, é como água hoje em dia pra mim. Ele é, ele, como que eu falo? Ele é necessário. Pelo menos assim, eu tomo de manhã e de noite. Inclusive, com essa falta, né, eu tenho que tomar um pouquinho de manhã e de noite pra ver se ele dura até. Não, o fabricante acabou de me mandar mensagem. Ele enviou metade pra gente agora de tarde, Ai, amém. né? Mas é por conta da matéria-prima. Tá tudo caro e por conta do transporte dentro do Brasil, a maioria dos brasileiros não sabe. Mas aí dentro do Brasil, o correio ele não está funcionando direito e as companhias aéreas nos interiores não estão arrependidas com essa história. Que incrível. Estou arrependida com essa história. Agora que eu comecei a ler as coisas aqui. É, voltando lá, tem aquela bactéria do estômago, que até Ah, esqueci, H. pylori. aham. Então fizeram a biópsia nas endoscopias para descartar H. pylori. Só que assim, o estágio estava tão preocupante para o doutor que mesmo que fosse H. pylori, ele falou: eu não tenho como te dar antibiótico no estado que você tá. É impossível. Mas aí o segundo deu positivo para H. pylori, só que eu não tratei H. pylori. E o terceiro deu negativo para H. pylori. E ele falava: meu, não entendo. Aí teve uma outra vez que eu fui lá e nesse dia eu trabalhei às 12 horas, tomei tramal, tudo, como sempre. Eu tinha tomado 2 ampolas de tramal. Olha, há quanto tempo ainda doente? Eu me afastei em setembro, então eu voltei abril, maio eu voltei. Aí eu É, trabalhava, fiquei um pouquinho mal, o doutor me dá um atestado, mas eu voltava a trabalhar. Então eu só me afastei mesmo em setembro. De maio até setembro, eu ficava entre idas e vindas. E aí ele pegou e falou, nesse dia que eu fui para trabalhei à noite, fui para a faculdade, aham. bem, conversando, só que assim, o pessoal falava: "Tá, você tá descorada". Aí eu atribuí automaticamente a dor. Falei: "Ah, eu tô com dor. É Uhum. normal, eu fico descorada quando eu tô com dor". Olha só pra você ver como a gente não pensa na gente, né? Aí fui pra faculdade, voltei pra casa e tinha consulta com o doutor depois. E eu muito cansada, muito cansada. Eu moro no terceiro andar, subi a escada, mas eu tinha que dar 3 passos e respirar. E Uhum. aí, isso pra mim era o que me estranhava. Eu falava: "Nossa, eu tô tão cansada, eu não sou assim". Tá. Fui pra consulta, o doutor olhou pra mim e falou: "Eu vou pedir uma internação pra você". Eu falei: "Oxe, por quê?".
Aí ele, você não tá bem. Eu falei, doutor, tô com dor, mas já tô aprendendo a lidar com a dor, né? Aí ele, não, você vai se internar e vai fazer uma endoscopia de urgência. Aí eu, tá bom. Ele me deu essa internação, ele solicitou à noite. Aham. Aí eu não queria ir. Falei, doutor, posso deixar pra amanhã? Aí ele falou, não, eu quero que você se interne hoje. Eu falei, ai, meu Deus. Aí eu queria arrumar a casa, né? Deixar as meninas prontas pra. Falei, doutor, deixa eu ir amanhã. Ele, não, você vai hoje. Tá bom. Ainda bem. Como, Uhum. como diz ele, se eu tivesse ficado em casa, eu tinha morrido dormindo. Eu tava com uma hemoglobina de 3,98. E aí, eles lá fizeram depois reposição, né? Eu recebi 2 concentrados de hemácia. Isso foi já em agosto. Aí, quando foi agosto, setembro, quando foi em outubro, meu HB caiu de novo para 5. Aí eu tive que fazer mais reposição, receber mais sangue. Depois dessa segunda vez que eu recebi bolsa de sangue, eu comecei a apresentar as lesões na pele. E nisso, quando eu comecei o tratamento em São Paulo, foi em novembro. Em novembro. E aí eu fui lá em setembro, eu não tava com lesão ainda. Passei Aham. o cadastro de lá. Aí ele fez um compilado para poder dar entrada nos meus atendimentos. E eu não estava com lesão ainda. E aí eu tive essa queda de HB, mandei mensagem pro doutor de São Paulo e falei para ele, doutor, eu vou ter que me internar para receber sangue. Ele, o que que aconteceu? Eu falei, meu HB tá 5,0. Aí ele, então você vai. Aí fui, recebi o Hum. sangue, fiquei 3 dias lá internada e voltei. Aí eu já tava vermelha. Mas ainda não com aquelas lesões. Aham. Ele como se eu tivesse ido pra praia e tomado um sol. Aham. Eu tava assim. Até meu marido falou, nossa, até a boca tá vermelha, tá toda vermelha, parece que você veio da praia. E aí, de lá pra cá, isso foi piorando. As dores continuavam, e aí eu fazia uso de codeína. Quando estavam muito piores, aí eu associava codeína com tramal. Aí quando eu chamei a Tami desesperadamente, era depois, quase ano novo, né? Véspera. Foi, dezembro. Foi quando eu fui, eu não queria, E você, minha. eu não tinha motivos para comemorar o ano novo. Então, assim, eu passei Natal em casa, com a família, tudo. Aí meu marido falou: vamos comemorar o ano novo na igreja. Eu falei: não, não quero. Olha como eu 30 de tô. dezembro. Isso. Olha, eu falei: olha como eu tô. Eu não quero ir pra igreja. Aí ele, vamos. Eu falei: não. Eu falei: vamos pra Santo André? Porque aí a gente vou estar com a família do meu pai. Eu Eu vou estar respondi pura, não vai ter ninguém. Porque assim, de trinta eu. e um de dezembro. Não foi? Véspera de ano novo. Aí, dia 31 ainda você falou, boa tarde, Vi. A sua também agora. Eu ia perguntar o que você acha, se tem algum tratamento para me ajudar. Ainda não cheguei a um diagnóstico, mas saíram lesões na minha pele. Foi depois que você tomou o sangue, né? Foi. Deixa aqui para vocês que acha que tomar sangue é 100% viável. As lesões saíram na minha pele e o diagnóstico estão entre Crohn, lúpus ou câncer. Era esses três. Era esses 31 três. de dezembro do ano passado. Sim, Aí, quando eu conheci ela, você estava sendo comido viva, né? tava. E assim, era o meu pedido de socorro. Eu falei assim. E eu ainda mandei aquela mensagem. Sabe quando você manda mensagem? Eu falei, ela nem vai me responder. Porque 31 de dezembro. Aí eu mandei a mensagem, mas desacreditada. Eu coloquei final de tarde e te ligo para entender sua situação. É, Mas já te adianto, pode comprar duas coisas que eu vou te pedir. eu Não sei comprei. nem sabia o que era ainda. Não. Então, ainda não tinha o diagnóstico. E não tinha, eu ainda não estava tomando nenhuma medicação para o lúpus. Eu estava tomando só as medicações do estômago. E assim, aí quando eu falei com você, eu estava muito no início do tratamento de São Paulo, né? Uhum. Eu tinha começado lá praticamente. E aí foi quando saiu. Foi depois disso ainda que eu fiz endoscopia, depois que eu falei com você. Uhum. Então, assim, eu te chamei no desespero, que nem diz meu marido. Você tá num estágio que se te falarem chupa pedra que cura, você vai chupar pedra. Eu falei, vou.
E só que eu chamei realmente desacreditada. Eu pensei, ela não vai me responder. Quem vai me responder dia 31 de dezembro? E aí eu peguei, passei o ano novo com a minha família, voltei 2 dias depois. Aí eu comprei o Uhum. aparelho de frequência, o chá e as coisas. Foi o aparelho de alta frequência, porque eu te expliquei sobre a energia toroidal. Eu vou até dar essa aula para minhas alunas, eu ainda não dei. Mas todo ser humano ele tem um campo energético, eletromagnético. E ele chega até 7 metros de distância. E a gente, na maioria das vezes, não dá muita importância para isso. Se uma pessoa ela estiver triste perto de você, o raio, o campo magnético dela interfere no seu também sem saber o motivo. Se a pessoa estiver com raiva, dentro desse raio, se você estiver dentro do raio dos 7 metros do campo eletromagnético dela, você também começa a interferir no seu a tal ponto, e a maioria das pessoas elas não percebem. Por isso que eu não gosto de ficar perto de gente negativa e que gosta de ficar lambendo ferida. Parece bobagem, mas é porque a tristeza dela vai interferir no meu campo eletromagnético. Pessoas vitimistas, né, também. Exatamente. Muita gente que é assim. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo aqui, eu amo a vida dela, mas por ser muito medrosa e negativa, eu tive que desconectar ela da empresa. Não contra a pessoa dela, mas por conta de ser tão negativa, tão pessimista, a ponto de, não dá. Parece bobagem, mas interfere no crescimento da empresa, no seu campo energético, tudo. Interfere em tudo. A Juliana tá dizendo que hoje ela percebe isso. E às vezes pode ser os nossos pais, os nossos avós, o nosso cônjuge. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Já que cônjuge, ninguém consegue É, parar. Então você tem que saber diferenciar, separar isso. Porque senão, do contrário, interfere tanto em você que ao invés de ter só um ruim, um psicologicamente perturbado, né, tão negativo, você acaba se tornando também. influencia E todo mundo. influencia nos filhos, em todo mundo, não adianta. Então, a empresa, se o cara for assim, eu desconecto ele, porque vai colocar toda a equipe a perder. Primeiro que ele vai reclamar tanto que ele não consegue ver solução em nada. É E verdade. eu amava tanto essa pessoa, eu trouxe ela para cá, fiquei um mês com ela dentro da minha casa e eu sentia o quão negativa era, o tanto de medo que ela tinha. Eu falei, cara, não dá. Às vezes a gente não rompeu ainda, porque tem um cara negativo lá do outro lado. Você tá dando coordenada aqui, mas ele tá lá do outro lado puxando para baixo todo o restante da equipe. Não É. tem. Eu falei, bom, eu vou me desconectar por um mês e vou ver qual o sentido que faz manter ela aqui dentro. E fui avaliando os meus pensamentos com que as atitudes da pessoa, coisa que eu não avaliava durante os 5 anos que eu tinha acesso a ela. Um mês foi o suficiente para eu entender. É complicado. Mas é verdade. Eu que trabalho no hospital, eu percebo isso mais de perto. Mas a primeira coisa que eu te perguntei foi o quê? Você ainda está lá? É, Porque não, aí tinha a questão do eletromagnetismo, corpo. sim. Meu afastamento acaba no final de outubro, então eu retorno para o trabalho em novembro. Retornaria. Sim, em novembro. Porque como é que você sabe que o ambiente? Gente, você pega infecção generalizada na sua casa? Não. Você já viu? O povo fala da biossegurança, da segurança no trabalho, mas você vê o cara pegando infecção generalizada na casa do colega, na casa do amigo, na rua. Eu só vi em hospital e eu só peguei em hospital. É. Eu vou te falar que assim. Oh, deu uma travada. Deu. Até que. Por isso que eu estranhei, né? Em 10 anos, assim, eu nunca fiquei doente. O máximo que eu tinha era uma enxaqueca.
Quando eu fiquei mal, que eu tinha assim, crise de enxaqueca recorrente, eu sabia que era o ambiente. Eu trabalhava em 2 hospitais na época. Eu trabalhava na Beneficência e na UPA. Aí eu sabia que era o local. E aí eu pedi as contas de lá e fiquei só em um. E aí. Que assim, Outra coisa. assim, a minha equipe, graças a Deus, eu tive uma sorte muito grande. Eu trabalho, porque na equipe, na área da saúde, eu não sei se você sabe, mas é complicado, né? A Uhum. pessoa, todo mundo recebe o mesmo salário, mas é um querendo prejudicar o outro. Mas onde eu trabalho, a minha equipe sempre foi redondinha, então era gostoso trabalhar. O serviço flui, você tem amigos ali, né? Então você acaba cansativo, mas você trabalha feliz. Tem um outro porém também. Quando eu te falei, porque sobre quando você estudou para poder ser enfermeira, falavam ou falam sobre energia toroidal no Não, corpo humano? Primeiro ponto. Segundo, as máquinas que estão dentro do hospital, elas são máquinas que têm uma alta demanda de energia. Se tem essa alta demanda de energia, só de estar dentro do ambiente, você está absorvendo a poluição eletromagnética dessas máquinas. Eu peguei outros casos de outros profissionais que trabalham dentro de hospital também, aí eu fiz a seguinte pergunta. O que foi que eu disse para você? Você pisa descalço? E eu é ia falar agora. descalço? Você, tá, Foi um como é, choque pra mim. você vai tirar essa sandália do seu pé e você vai descarregar essa energia que você tem aí dentro do seu corpo, que está acumulada. Por conta do quê? Da quantidade de máquinas que tem dentro do hospital. Fora dentro da nossa casa. Mas dentro de um hospital são máquinas, equipamentos de alta voltagem. Não tem para onde correr. E você começou a fazer. E aí é que entra a questão da parada da energia toroidal. Porque não é só um ser humano que vai interferir no campo energético seu, meu, nosso, mas das máquinas, o Wi-Fi, não só o Wi-Fi, a TV, o micro-ondas, tudo isso interfere, principalmente no organismo feminino, que a gente é mais sensível do que os homens, porque a gente tem uma porrada de hormônios. Não é como os homens. O homem ele aguenta mais pancada porque ele não tem que produzir igual a gente, que a gente tem essa variação de humor durante os 4 ciclos do mês, que são os 4 ciclos lunares, desde a nova até a minguante, o final da minguante. E tudo isso influencia, porque o nosso organismo ele é regido pela lua. Ela influencia e governa sobre as águas. O nosso organismo é mais de 70% água. Parece bobagem. Aí eu perguntei, você toma sol? Aí o que você me respondeu? Eles me proibiram, né, de tomar sol. E o medo? Quando você falou assim, você tem que tomar sol, lembra? O meu medo de tomar sol, eu ia falar, não, e aí? Agora que eu tô boa. Mas Pô, eu não tenho mais, que nem você falou dos protetores solares, né? Tá ali. Porque assim, você usava, né? o que passaram, né, é que assim, era pra eu usar 24 horas por dia por causa daquelas lesões, né? E E você chorava, eu dizia ganhei que protetor solar aqueles caros, da La Roche, pra poder usar. E eles estão aqui, guardados ainda. No começo eu usei, né? Aí você foi me passando as orientações passo a passo, aí eu fui. Que aí depois do chá veio a água com sal, uhum. a da carne. E assim, foi a junção disso tudo que, nossa, né? De lá pra cá você vê a transformação. Como eu tava em carne viva. Ó, deixa eu colocar para vocês verem. Quando ela chegou até mim, estava dessa forma. E ela dizia que ardia muito a pele dela. Muito. É dormir. As pernas, a costa. Ah, o cabelo, você disse também que. Nossa, eu tenho cabelo agora. Olha o tanto de cabelo que cresceu. É mesmo, né? Menina, Teve- depoimento, pelo amor de Deus, manda isso pra gente. Eu tinha um dedo aqui de espessura, de falha aqui. E aqui eu tinha entradas. Aqui, ó, era liso. Aqui era liso. Aí eu passei o sabonete, né? Aham. Ó, o de Astaxantina, né? Isso. Gente, se as pessoas soubessem o poder daquele sabonete,
Então, quando você chegou aqui para mim, o que foi que eu te falei? Chá, muito chá. Jejum de 13 horas. 16. Foi, de 16 horas. Eu vou dar conta, eu vou morrer, não. Você vai dar conta. Jejum. Aí eu fiz jejum hoje? Não, eu escorreguei, eu comi um pão hoje de manhã. Como é que é, Tainá? No dia, porque lembra que, como qual era a orientação, né, médica? Meu estômago, eu tava com uma úlcera, então assim, não poderia ficar tanto tempo sem comer, né? É o que eles falavam. E aí você segue, né? Tipo, não, não fica. Mas eu também, nos Mas o que 30. te deu a certeza de fazer aquilo que eu estava te pedindo? Oi? E o que te deu a certeza de que o que eu te pedi para fazer estava correto? Tami, porque assim, eu. Pensa só, eu comecei lá em abril com uma dor. Eu tomei os remédios lá em abril. Até dezembro, até chegar você, eu tomei todas as medicações que me passaram. Eu tomava Tramal e não resolvia. Eu tomava codeína e não resolvia. Então, assim, eu falei, gente, eu. Tipo, se você se deu o trabalho de me responder 31 de dezembro, eu falei, o mínimo que eu posso fazer é tentar. Porque o não eu já tenho, eu já tô assim, nesse estado. O não eu já tinha. Olha, Então, eu tinha exame, que eu até te falei, né? Que eu queria fazer a live depois dos resultados do segundo exame em São Paulo. então Porque hoje você tem o resultado dos exames. a gente é que nem Tomé, né? A gente acredita vendo, né? Então, assim, meus exames, eu fazia reposição de ferro semanalmente. Uhum. Tomava 4 ampolas de ferro a cada 15 dias. Endovenoso, Noripurum. Ó, aqui são 20 semanas tem 20 semanas essa foto. 20 semanas. Aqui, eu acho que 2, 3 dias depois que você começou a passar o sabonete. Sim. Já tinha um resultadozinho. 20 semanas. Aí você mandou as fotos novamente e eu fui registrando, eu fui deixando aqui, olha. 21 de janeiro, gente. Foto do que eu até. Porque lembra que eu mandava pelo Olha isso. Instagram e eu não sabia que ela pagava. 21 de janeiro, olha isso aqui. Olha É. o tanto que já tinha melhorado. Sem remédio nenhum, só o chá, o jejum e o sabonete de astaxantina que a gente vende. Só isso. Só isso. Depois que eu implementei o sol, por causa da vitamina D, que eu entendi que para o nosso organismo, por cada centímetro quadrado da nossa pele, produz 19 unidades de vitamina D. E para produzir essa vitamina D, é necessário que você esteja no sol. Essa energia aqui, essa luz aqui, pelo contrário, ela afeta a nossa produção hormonal. Não é como a luz solar. Da mesma forma que as plantas produzem a fotossíntese, né, que é transformação da energia solar em energia química para o alimento delas, o nosso organismo produz através da absorção, da captação dos fótons de energia do sol, o hormônio D. E ele vai para o fígado, é metabolizado e vai produzir melatonina, uma série de hormônios que são necessários para o nosso organismo, mas sem a porcaria do protetor solar, porque se tiver o protetor solar, você não vai produzir hormônio. Pelo contrário, o que é que está na. Quando eu vejo uma esteticista, eu não falo nem os demais profissionais, porque hoje, para mim, Deus que me perdoe. E Mas, era pra ter lá com cor, né, no rosto. gente, porque tem que fazer o procedimento e tacar o protetor solar no rosto. O que você está colocando no organismo da sua paciente? Disruptor endócrino. Por quê? Petróleo. Basta parar e pensar um pouquinho, cara. Numa pele que tá como essa daqui, igual a sua tava, o médico vira para você e fala: olha, usa bastante protetor solar. Você vai e taca protetor solar. O que vai acontecer se ela já está em carne viva? Vai absorver tudo de ruim que tem. Aí eu paro o protetor solar. Essa mulher é doida. Ela tá mandando eu parar o protetor solar. Eu Mas fiquei... aí você. Gente, olha aqui, ó. 7 dias. 7 dias. Olha aqui. Vocês vão vendo a evolução. Deixa eu ver se dá para virar assim. Não dá, não. Mas aqui, ó. Do início. Aí ela foi usando o sabonete e fazendo uso da alta frequência. Por quê? Eu ensinei para ela o sentido que tinha que passar
Coisa de doido que eu aprendi na astrofísica. Como assim? Esteticista não estuda isso. E fica Não. falada só com o que fala em congresso ou em sala de aula. Eu Mas na é bio engraçado, né? sobre a energia quântica, Tainá, quando você for passar, passa como? De baixo para cima. E sempre de baixo para cima. Não Vem sei se pra você entender. trás. O que eu estou te pedindo? De baixo para cima. Por quê? O nosso corpo ele tem uma carga energética que tem um sentido. Norte, cabeça, sul, pé. Leste, lado direito, oeste, o lado esquerdo. E você, quando você vai ver, você pega e joga toroidal. Você vai ver um círculo, onde a energia está rodando ali em torno. Se ela está rodando em torno, que aqui ó, vem do leste, sempre vai vir, começar do leste. Tem 4 ventos. E um sustenta o outro. E fica aquela bola. Então, sempre você vai passar, independente, sempre de baixo para cima. E na costa, de cima para baixo. É doideira. Mas com 21 dias, cadê as manchas da mulher? Verdade. E a água com sal? Que se eu Aí, falo para as pessoas. o sal eu peguei no pé também. Por quê? Os minerais. Você não precisa tomar remédio. Você vai pegar e colocar sal na sua água. Ah, e o cobre na água. Parece Eu pinga. eu falei, ela é doida, mas vamos lá. Parece mandiga. Eu falei, olha aqui na minha casa, eu coloco o cobre dentro da água. Você vai fazer isso aí na sua casa e você... Coloquei na garrafa que todo mundo toma. Porque o cobre, Todo mundo toma. ele é antibactericida e antifungicida. A frequência da cura está no cobre. Quando hoje a minha briga com as farmácias que vai manipular pra gente, a indústria que vai fazer produto pra gente, eu quero cobre na composição. Tem um produto que a gente quer lançar por causa da fáscia. Eu não sei se eu deveria falar isso aqui. Falo. Ah, foda-se. Estão me cobrando 20 mil reais de propina para Gente, poder aprovar. Porque sabe que cura. é fogo. É que a gente. Sabe o que é engraçado? Que nem você falou, às vezes, se você parar um pouquinho para pensar, é lógico, né? Só que eles ensinam, você vai lá, tá fazendo uma faculdade, fazendo um curso, tá lá essa lógica, que nem você falou assim, quando você me falou, a doutora Jéssica, né, falou, Uhum. para de repor ferro endovenoso. Aí eu, mas meu ferro, tipo, não sobe de 15, 20. E ela, não, enquanto você estiver colocando o ferro para dentro, o seu cérebro não vai fabricar. E assim, a gente estuda isso na anatomia, né? Mas Uhum. a forma com que todas as indústrias te guiam é tão natural que você não consegue lembrar num detalhe tão básico. Fala, realmente, o cérebro ele fabrica, ele vai parar, ele vai poupar isso. Pra que ele vai fabricar ferro se eu tô pondo pra dentro? Ele vai gastar essa energia à toa? E foi o que ela falou, quando eu tirei, e aí foi quando saíram os resultados dos exames os novos, né? Que aí eu te falei, meu ferro tava 43. Porque seu organismo estava produzindo. E eu tava comendo só proteína. Exato, mudou. Ah, tá. Gente, leiam esse livro aqui, ó. Eu passei para ela ler esse livro. Todas as minhas alunas eu passo. E às vezes elas vêm me fazer perguntas absurdas que eu entendo que não leram. Esse livro é. Você me mandou PDF, né? Foi. E Livre-se do trigo, livre-se dos quilos a mais e descubra seu caminho de volta para a saúde. você me mandou um outro também do Lair. Eu mandei outro do Laí. Eu acho que. Esse daqui, quando eu li ele, eu entendi por que que nos Estados Unidos tem essa autismo e TDAH. É TDAH, autismo, tem um outro das crianças americanas. Porque as mulheres que vivem aqui, a maioria come muito fast food, comida rápida e tudo que é modificado geneticamente. Eu já entrei no laboratório na faculdade, gente. Eu estudava na Federal do Pará, na UFRA, Universidade Federal Rural do Pará. E a pesquisadora do campo da genética falava sobre que os transgênicos, eles modificam, além de modificar teu gene, ele te envelhece 10 vezes mais rápido. E as mães dão para as crianças transgênicos sem saber.
através do mingau, aí vem os disruptores endócrinos através das mamadeiras. E o que acontece? A gente olha aquela criança gordinha, bonitinha, a gente acha a coisa mais linda do mundo, mas aquilo ali, gente, está envelhecendo e matando o seu filho mais rápido. É. Ah, é só uma vez. Ah, é só um pouquinho. Repete o livro. Barriga de... Pra mim não foi tão difícil. Pra mim não aparece as mensagens. Pra mim não foi tão difícil até essa parte das coisas mais naturais, porque ou de não tomar as medicações, porque eu sempre tratei minhas filhas na homeopatia. Então, assim, eu nunca dei pra elas comprimidos, remédios, eram sempre fitoterápicos e remédios homeopáticos. Então, assim, eu sempre fui contra esse excesso de medicação, mesmo trabalhando numa UPA, eu só entrei na medicação naquele desespero mesmo, porque eu não aguentava mais sentir dor. Mas o porquê, que nem eu virei pro meu marido quando eu sentei, falei pra ele assim, ó, vamos conversar, né? Porque foi quando fecharam o diagnóstico em abril. Uhum. Ele falou assim, e agora, o que você vai fazer? Porque o tratamento é imunossupressor, corticoide e cloroquina. Aí eu sentei com ele e falei assim, então, a gente vai continuar o tratamento que eu tô. Se não funcionar, as medicações estão aqui. Eu não vou ser negligente com a minha saúde. Só que assim, se tá funcionando, e se ela se manter assim, pra que eu vou entrar com uma medicação que eu sei que daqui a uns 3 meses eu vou estar com um problema renal, daqui a uns 6 meses eu vou estar com um problema no fígado, daqui a um ano eu vou estar dependente de outras medicações. Como outras pessoas que eu conheço que já tratam lúpus com medicações há anos, que já tem mais de 10 anos tudo, e tipo, hoje tem problema de glaucoma, tem N problemas, tem problema renal, não tem um rim. A maioria, a maioria. Olha, vocês lembram nas regiões das manchas? Olha as coxas dela. Olha os colchão dela aqui. Olha Eu isso tô aqui. com agora. Ó, Mas tá de fora. tem até ponto nas tuas coxas, lembra? Nossa. Tinha feito biópsia. Ó os braços. Ó o rosto. Aí já tava mais limpo até. E o chá. Ela toma e manda foto do chá. Água com limão. Mas, gente, o sabonete era por conta do que tinha na pele dela, que a gente sabe o poder da astaxantina, e a gente preza que seja astaxantina da alga. A gente é muito metódico aqui na empresa com o que a gente vai utilizar. Existe a astaxantina extraída do camarão. Eu, por exemplo, tenho alergia do camarão. Aquela cor laranjada. Sim. A parte emocional também tem a ver com problemas de pele. Sim, muita. Não é só problema de pele, não. Até útero, tá? Cicatrização de ferida também. Você viu, né? Aquela moça que é minha aluna lá de Nova York, que vai ser representante da gente. Você viu lá no grupo das alunas o que ela colocou? Que até o útero dela, depois, se você não leu, você volta lá depois. Não, eu não consigo acompanhar aquilo. A Isabel, que Isabel. que depois que ela fez o curso presencial, que ela não vê mais os pacientes dela só como um paciente, que é uma alma tocando outra alma. Eu li sim, essa parte. Eu só não li tudo, porque já tinha muita conversa antes, mas eu li essa parte. E eu achei bonito o que ela falou. E que me honrava por tudo que ela aprendeu e que nunca mais ela ia tocar num paciente dela como ela tocava antes. E eu vou falar para vocês, era 2 dias de aula que eu tinha com a Isabel, eu não usei um slide. Mas você foi aula presencial? Não. Foi? Foi? Então eu lembro que você falou. Não, ali na Hotmart é R$ 500 o curso, mas o presencial é US$ 3.000. Ela pagou os US$ 3.000, desbancou de Nova York para cá, e ela disse que foi o melhor dinheiro que ela investiu na vida dela. Mas com certeza. Porque ela entendeu que não é só atender. Não é. E cada um eu ia pegando e atendendo, eu ia falando, olha, isso daqui é isso daqui. E não teve um que deitou naquela maca que não chorou. A diferença é muito grande, né? Amor, acende a luz pra mamãe.
Entendeu? Tem a luz ali também. E, Obrigada. e o que que a gente tem que entender? Davi, em Salmo 107, igual eu coloquei no grupo ontem para as alunas, ele bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ei, alma, ei, mente. Bendiz ao Senhor, não se esqueça de nenhum dos benefícios que ele tem feito para a gente. Ei, me escuta. Ei, obedece. Quem manda em você, quem governa em você, alma, né? Que é a mente. É o meu espírito, o espírito de Deus que habita em mim. Então você vai fazer o que eu mando em você, não vai ficar com raiva. Você vai me obedecer. Mente, sou eu que te governo, não é você que me governa. Emoções, por que eu tô com raiva? Por que eu tô sentindo isso? Qual o sentido? Verdade. Aí eu falava, Davi era muito doido, cara. Um rei dando ordem, você não via Davi dando ordem para ninguém. Porque quando Absalão queria matar ele, que era o filho dele, o primo dele vira e fala: vou matar Absalão. Ele não, quem sabe Deus me rejeitou. Porque ele já tinha o exemplo de Saul. Já. Este é Absalão. Mas aí o que foi que aconteceu? De noite, o que ele falava? Alma, eu governo você. Sentimento, tipo, ele era o rei, cara. Aí o que eu entendo quando a gente vai falar mal de outra pessoa, fica com raiva de outra pessoa? Puta que pariu. Ele também é filho do rei. Ele é filho do rei. O bicho é desgraçado, é ruim, mas ele também é filho do rei. Quem sabe Deus me rejeitou e colocou ele no meu lugar. Putz. Pensamento, né? Pensamento. Né? E é o que eu faço hoje em dia. Eu só me recuo. Quem sabe Deus me rejeitou. Mas eu não nego ajuda quando a pessoa me procura. Nunca, né? Não, eu não nego. Eu só desisto dela se ela desistir dela mesma. E é o que acontece na maioria das vezes. Outro dia, uma moça amiga minha e do meu marido, ela me procurou, né? Aí a Uhum. gente falando porque ela falou assim, o que você tá fazendo, tal, que aí o Marcelo falou como você tava. E o que foi, amor? Cadê o maiô? Deve estar ali junto com as roupas lavadas lá na cadeira. Tá bom? Eu fazendo propaganda aqui para Starbucks. E aí ela me perguntou. Aí eu falei tudo que eu estava fazendo, só que assim, meu marido já tinha dito do sal. Ela, Ah, não, sal na água. Aí, né, ele explicou, não é qualquer sal, é sal integral. É só. exato. Não é pra deixar a água salgada, é só tantas pedrinhas. Mas eu acho que ela ficou, né, com aquele pé atrás. Como assim sal na água, né? Vai aumentar a pressão, que não sei o quê. Aí eu falei pra repetir, né, quando ela me procurou. Falei, tô fazendo assim, assim, é o jejum, foi a dieta. Falei do chá. Aí ela até falou que ia entrar no site, depois eu lembrei. Eu falei, vixe, tá em falta. Aí falei do sal. Aí falei de você. Mas falei pra ela assim, eu falei assim, meu, você pode procurar ela, conversar com ela, que ela comentou que uma outra amiga tava com um caso de câncer avançado, que já tinha feito químio, rádio, tudo, e que, tipo, né, saber Ah, mais. Falei, você pode procurar ela, mas eu vou te falar uma coisa. na fábrica dela. Eu falei pra ela, eu falei assim, ela é, ela é bem, como que foi que eu falei? E ela é índia e judia. A bicha é fazer propaganda da Bionasa aqui. Eu falei, eu falei, ela é curta e reta, tipo, ela vai te falar. Mas Ela é se você dona. duvidar e não acreditar, nem Essa espera senhora, que ela procure. senhora do câncer é a dona disso aqui tudo. Sério? Eu tô na sala dela. Hum, Eu tô na sala dela. Eu vim pra cá, que eu ia fazer uma reunião com ela. Aí ela foi pra casa, porque eu ia fazer a live com você. Mas ela foi curada do câncer. 29 anos. você fez uma live com ela, não foi? Eu vi. E Eu fiz, assisti essa live. fiz essa live com ela. E olha que a gente bate de frente, a gente. Porque como ela é índia, ela entende muito de ervas. E é judia, aí eu brigo com ela, porque ela sabe o que ela não pode fazer e ela faz de teimosa. O ser humano é teimoso, né? Aí depois ela vai remoer, Pra levantar. também tem razão. Mas aí foi a primeira coisa que eu falei pra ela. Eu falei assim, só que assim, vá com a mente aberta. Porque é do E contrário do que eles ensinam.
E para eu falar, é aquilo que eu te disse. Primeiro eu fiz jejum de 3 dias, depois de 7, depois de 14, depois de 21, Gente, vários de 14, vários de 7 e me arrisquei no de 40. No como de 40, eu entendi que o organismo, quando eu fui aplicar enzima em mim, eu não sentia dor nenhuma. Eu falei, opa, o nível de dor está atrelado ao nível de inflamação. sim. Aí agora, É o explicado como que não tinha tanta dor. independente do que um médico, um farmacêutico, um dentista, seja quem for, o Satanás falar para mim, eu não vou acreditar. Porque eu vou entender porque Paulo foi mordido, picado por escorpião, ele estava 14 dias sem comer. Por isso que ele não morreu. Creio no milagre, mas através do jejum também. Por quê? Seu organismo ele está mais forte. As células que estavam intoxicadas, seu organismo removeu. A partir do terceiro dia que você está de jejum, se você continuar, você vai ver o tanto de porcaria que sai dentro de você. Por isso que eu fiz várias vezes. Parasita, tudo sai. Sai uma merda preta de dentro Ainda de vou você, uma chegar nele. porcaria. Ainda Você, vou chegar. você chegou aí? Não, consegui. Mas eu vou Os que fez teste junto comigo, e eu não fui com falácia de ninguém, eu fiz o teste, igual eu falei do Monjaro. Gente, não tome essa porcaria. Não tome. Ele vai inibir a produção de colágeno. Se você está inibindo a produção de colágeno, ô filha da P, você tá lascado. É uma coisa que você falou, achei interessante a dieta da doutora Jéssica, porque ela falou assim que eu falei, nossa, tipo, que eu fiquei, né, só perdi toda a minha massa muscular, né, quando eu fiquei 30 dias sem conseguir me... Comia, mas vomitava, comia e vomitava. E minha pele, aí ela fala, eu falei, nossa, minha pele tá tão ressecada, flácida, tô sem massa muscular nenhuma. Ela aumenta a quantidade de carne. Com abdominais. Ela aumenta a quantidade de carne, você vai criar mais colágeno. Exato. E é verdade. Mas deu uma melhorada e aí eu voltei a fazer atividade física, né? Por isso eu chamei a Ângela. Então, a gente já vai. Eu chamei a Angélica porque ela entende muito sobre colágeno, produção de colágeno, fabricar colágeno. Ela emagreceu bastante e não ficou flácida e ela não fez bariátrica, não fez nada disso. Para a gente colocar no mercado um produto que vá ajudar na produção de colágeno, enfim. Por que muitas pessoas têm compulsão depois do jejum longo? Porque a quebra do jejum dela foi errada. Ao invés de ela quebrar com a proteína, ela quebra com carboidrato. Aí seu organismo, seu cérebro fica doido, querendo mais açúcar. É por isso. Se você quebrar o seu jejum longo, prolongado, de 3 dias, 7 dias, 8 dias, whatever, com carne, você não vai sentir isso. Jamais! Fiz o teste também, tá? Então, para falar. Ela é uma mestra do colágeno, sim. Aí a gente tá fechando uma parceria, vou começar. Ela vai começar, a gente vai começar a fazer muita live aqui. E eu descobri também muita coisa no lipedema. Porque, lipedema não tem cura, não tem cura, tem que fazer cirurgia. Eu, caralho, me desculpa a palavra. Falei, velho, dá um jeito nisso. E eu nunca tinha colocado a mão em ninguém com lipedema. E eu falei, olha, eu vou fazer o teste. Aí, como eu já entendia sobre o cobre, se na água o bicho já cura, imagine você pegar e jogar o bicho dentro da manta. Peguei e tacava, tem até lá no nosso grupo das alunas. Coloquei o cobre dentro. Só o contato com a pele do cobre, naquele ambiente ali propício que é a manta quentinha, com magnésio, o sal de Epsom e o chá. Eu tenho o vídeo da paciente. Ela entrou chorando e saiu sorrindo e pulando. Lipedema. Um atendimento. Quem disse que a mulher voltou? Falei, desgraça. Não era pra ter ficado curado de cara. Mas é isso. Primeira. Porque você vai ganhando habilidade. E foi o que aconteceu com ela. E depois o LED vermelho. Aí eu entendi, o LED vermelho é o que produz ATP, adenosina trifosfato, energia dentro da célula. E como eu coloquei o LED vermelho em cima da área que ela estava sentindo dor, logo após, e como ela já tinha relaxado os músculos por causa do sal de Epsom, e em contato da pele dela o cobre, enfim, eu só sei que a mulher saiu de lá pulando. Só que aí
o rosto dela, ela pediu pra eu tirar. Que não era pra aparecer o rosto dela. Eu falei, ah, não, tá bom. Ah, Mas eu tenho lá dentro do grupo das alunas. Eu vou mandar hoje de novo. O que que você deseja? E olha que eu tinha falado 10 atendimentos. No primeiro. que coisa, né? De 10. Porque foi o que eu aprendi com o doutor Fácia. Só que eu desenvolvi a minha técnica. Eu não fiquei no que ele ensinou. Você vai aprimorando, né? Porque eu entendi sobre energia toroidal, que é aquilo que eu te ensinei. Mas aí a diferença de quem tá sempre buscando, né? Olha aí, ó. Ficar parada. No... A menina colocou que ela quebrou o jejum dela com maca e depois legumes. É por isso. Se for na carne, filho, você não sente fome nenhuma. Depois de 5 dias de jejum, faz sentido o que você falou. Faz, porque eu já fiz, filha. Eu só falo o que eu faço. Eu não tô falando de jejum mais com vocês nesse Instagram, porque tem um bom tempo que eu não faço jejum. Então, eu não vou falar do que eu não estou fazendo. E quando eu emagreci, aqueles 27 quilos, foi no jejum. Nesse jejum de 40 dias, maçã. Olha aí, maçã tem açúcar. Mas o açúcar dela, da frutose, dela mesmo. Mas dá vontade de comer mais doce. Então tem que ser quebrado com gorduras boas. Aí qual é a... Ah, pronto. E agora? O que você está fazendo? Ah, tá. Tem o diagnóstico, né? Que foi curado já. Amém? Quanto tempo? Foi fechado o diagnóstico de lúpus no final de abril. Eu retorno lá porque eles querem tamanha melhora do meu, do meu quadro. Eles Aham. querem continuar me acompanhando. Pra quê? Não sei. Tem o que cura. É por que eles não implementam isso dentro dos hospitais? Você sabe me dizer? Você que é lá de dentro? Não, porque não é viável, né? Mas por que não é viável? Financeiramente, não é viável. Ué, mas o hospital dá dinheiro? Hospital público? Hospital público? É? Ou Se não é... tiver gente, vai ter trabalho para quem? Ah, tá. É a universidade, né? Ó, este... Vamos lá, para como é o nome? Tem que... Ah, o artigo científico tal. Ah, mas precisa-se de mais estudos para poder chegar a uma conclusão. Cara, aí Sim, vem a outra turma. é, Repete o experimento. Ah, tem que fazer... não tem, quer Não, que não tem base suficiente, né, para é assim. mas é isso. Mas a Não, pessoa de a média, a pessoa que pro não... gasto que me Que atendeu, nível de consciência. o primeiro gasto que me atendeu, eu falei para ele, o doutor que foi o primeiro que me colocou lá, eu falei para ele, né? Eu falei, doutor, que ainda não sabia o diagnóstico. Eu falei para ele, ele falou, nossa, tá melhor a sua pele. Eu falei assim, não sei se o senhor acredita. Aí falei pra ele que eu estava tomando chá, estava usando sabonete de astaxantina e falei, fora jejum e oração, né, que também ajuda. Aí ele, se tá funcionando, eu acredito. Ó, Ok. tem Passam meses os e exames dela, tanto antes quanto depois, que ela não queria fazer live comigo antes de aí os resultados. diagnóstico dos médicos da cura. Então, eu te acompanhei de janeiro, o diagnóstico saiu em abril, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, abril, 3 meses, né? A cura E quando foi maio esse exame, maio, junho, né, esse exame? foi, não, qual? O último. Exame. Não foi esse, não. Eu acho que foi esse ou tem outro? Acho que tem Não, outro. aqui tá aqui, ó. E aí, mostrou Laudo, as ó, clínicas. tudo aqui, todo acompanhamento, a gente tem tudo. Então, Tem, o último das clínicas era o que mostrou, que foi depois da dieta, depois de tudo, depois que eu cortei a reposição de ferro, e aí que mostrou a melhora, que subiu o meu ferro. Meu HB tava mantendo em 10, né? uhum. E o ferro foi para 43. E sem tomar ferro, sem tomar, igual você estava tomando na veia, né? Eu não tomo, Uhum. mas tem tudo documentado aqui. Ó, meus exames, o mais antigo é o último, de 23. Que a Jéssica, gente, Passei tudo pra... é com reposição hormonal. Eu pedi para ela procurar a Jéssica, aí a Jéssica deu esse suporte para ela. Só que ela não precisou tomar hormônio nenhum, graças a Deus. Eu não consigo.
Não, mas aí isso é prova de que o nosso organismo ele tem a capacidade de se autorregenerar e de se autocurar. Exatamente. Eu segui a risca a forma que ela falou pra me alimentar. Carne, Só carne, só, tá bom. No começo, até ela falou pra eu comer cozidinha por causa do estômago. aham. Aí eu, aí eu retornei, né? Fiz um último exame do estômago e a úlcera, que estava em estágio 3 para 4 estava em estágio 2 para 1. Você via, tipo assim, meu estômago, eu não lembro se eu cheguei a te mandar foto do estômago, mas você via que tinha muitas feridas. A do E Nazaré eu tenho. O na médico, ela tinha que tirar 20 centímetros do intestino grosso. E tá no laudo lá, a marcada onde ela tinha que tirar. E ela começou a fazer o jejum intermitente, esse de 16 horas, tomando um chá. Ela foi curada do câncer. E tá lá no YouTube a entrevista que eu fiz com ela, aqui nessa mesma sala. Exatamente, foi assim. De 29 anos, ela lutando contra esse câncer que eles queriam cortar o intestino dela. E a gente sabe que quando faz esse tipo de. É o que a Preta Gil tá passando. Só que quem sou eu, na fila do pão, para virar para Preta Gil e falar: olha, começa a fazer jejum e tomar do chá. Porque o É, chá, ele tem 15 ervas, só que uma delas é desparatizante. Lembra que eu te falava? Desparatizou. Nossa, sim. muito tempo, não faço, não fiz. Que é de suma importância. Como eu já sei que o povo tá cheio de ameba, de tudo que vocês imaginar, eu falei: não, a gente vai Eu colocar nisso aqui. amo um japonês, né? Lembra que você falou? Meu Deus! Eu amo uma comida japonesa, aí você falou, meu Deus! Falei, eu Ah, queria comer camarão, tem um dia que eu comi camarão, né? Você falou, ah, não! foi, não. Você não vai comer camarão, pelo amor de Deus. Na situação que você tá agora, não. Aí Depois, fez outra. depois, quando eu voltei mais pra frente, que depois que eu fiz esse exame, eu retornei com um gasto que é acompanhamento, que é normal que eles fazem, até por conta que eu tô afastada, né? Então eu tenho que manter esse acompanhamento. Aham. Falei, no final, aí o doutor, o primeiro gasto, foi lá falar comigo, me dar um beijo. Falei, ah, tá tudo bem, doutor. Nossa, como você tá melhor. Aí eu falei, então, continuo tomando chá e usando sabonete. Aí ele deu risada e saiu. Aí, até então, não tinha dito pra essa doutora, porque são muitos médicos que passam por lá, Ah, né? E aí eu falei assim, ela chá? Eu falei, é um chá que eu falei pro doutor que eu tava tomando, que foi que tava me ajudando. Aí ela falou assim pra mim, você sabe que a gente não gosta disso, né? Que pode afetar o fígado. Aí eu, ah, doutora. Eu falei, eu não sabia. Eu falei, tá bom. Aí não falei mais nada. não, mas aqui também é. Meu marido, eu falei, não adianta tentar falar pra eles. Não, porque eles não foram instruídos sobre. Porque eles não acreditam. Então, assim, você tá tomando remédio? Tô. Ó, o chá é esse aqui, gente, ó. Tem a página dele. Se vocês quiserem, é no Mona Slim, o nome do Instagram, vou colocar aqui, mas a reposição dele vai estar disponível só semana que vem. Se Amém. a Tainan quiser, semana que vem a gente faz uma live novamente. Mona Slim, que a gente vai e ativem as notificações para poder você vocês não perderem. Gente, não é brincadeira, tá? Não é papo de vendedor. É mais quando a gente faz a reposição dele, tem gente que compra de 10 de uma vez. Porque ele é muito bom. E a gente tem casos de relato de pessoas com melasma que gritam aos quatro ventos que melasma não tem cura. Melasma tem cura sim. Eu E escuto já todo está limpando de fora para de dentro para fora a ponto de as manchas no corpo sumir. Então vocês sigam esse Instagram, Mona Slim, e tá lá na bio dele o acesso para compra do chá, só que está indisponível essa semana. Creio que a partir da semana que vem, porque foi enviado para a gente hoje. Ó, inclusive, eu estava numa reunião com o André, que é o rapaz que fabrica para a gente, André. E ele mandou para mim hoje, ele mandou 245 unidades só para o nosso depósito e creio que vai chegar lá por volta da semana que vem. Fica por R$ 900. Apenas O frete. então tá aí na metade para você que já tá. R$ 900 só o frete. Oh, meu Deus.
Ele envia para a Alemanha, a gente envia para a Alemanha, mas a compra tem que ser feita pelo Instagram aqui dos Estados Unidos, que é o moneskin.store, www.moneskin.store, que é o americano, que aí eu envio para a Alemanha. Do Brasil a gente não envia. Ele saiu do seu site Moneskin, só a próxima semana que ele vai voltar. Eu tenho o meu, doutora, tenho melasma demais, já gastei tanto. Toma do chá que você vai ver. Um prazo mínimo, 90 dias, pelo amor de Deus. Gente, tudo que vocês forem fazer, o ciclo é 90 dias, tá? E foi o ciclo da sua cura. Você percebeu isso? Sim. Sabe o que ela quer dizer? Pois é. No Brasil a gente não tem, aqui nos Estados Unidos a gente tem. O ciclo para cura são 90 dias, que é uma estação. Aqui, ó, eu não tenho mais nada. Essa área estava tudo cheia de... atrás do pescoço, nos braços. Não tenho mais nada. No Mas rosto se você quiser, semana... clarinho, mas minha pele é mais sensível à luz mesmo. Então, assim, esses dias que eu tô com frio, aparece um pouquinho, mas é um negócio quase que imperceptível. Tipo, como se fosse um roxo já cicatrizando. Tá vendo? E, gente, prestem atenção nessa de, eu vou tomar sangue. Só se foi o último caso. É. Esse aqui lembra que era o mais difícil de sair? Aham. Ó, já tá um rosa bem clarinho. Porque eu tava acabou meu sabonete, né? Eu te falei. Mas é aquilo que eu te falei, você pode começar a atender pessoas com ferimentos, que agora, como você passou pelo processo, você sabe o ciclo de 3 meses. Sim. Você já sabe o que faz efeito. Eu vivo falando para as minhas alunas, tem uma enfermeira lá de Brasília que ela tá cuidando de feridas também. Eu digo, gente, ferida dá dinheiro. Nossa, e assim. E o Não é prazer caro. Quanto você pagou? Quanto você melhora. gastou com o seu tratamento? Tudo comprando o quê? Só o chá e o Então, o sabonete? sabonete custou quanto para você? Não dá R$ 200. Não. Com frete. O que não dá R$ 200. E outra, é a segunda vez que você compra, ou seja, você não gastou nem 400. Mas se você vai para um hospital, não estou fazendo apologia a ninguém em hospital, não é isso. Mas E o quando você chá, começa a se autoconhecer, e o chá 3 meses. o chá durou 3 meses? Olha aí. 3 meses. Porque tava tomando só eu na primeira vez, né? Aí agora, na segunda vez que eu comprei o chá, eu faço meu marido tomar de manhã. A minha filha toma muito brigando. Quando ela fala que tá muito mal de cólica, eu falo, toma o chá. Tá o surto de gripe aí no Brasil. Tá? Todo mundo pegou. Você pegou? Não. Você Meu marido. ouviu lá dentro do grupo? A Cris colocou uma aluna nossa lá da Bahia, que todo mundo da família dela gripou e só ela que toma o chá. E ela percebeu que foi a única que não pegou dessa gripe, dessa tosse que tá todo mundo pegando aí no Brasil. Eu não peguei. Imunidade alta. Isso que, teoricamente, né? Eu tenho uma Era doença. Exatamente. Eu falei, se eu gripar, eu pioro, né? Exatamente. Eu não tenho sentido nem dor de cabeça. Não, e outra, ele regula todos os hormônios. Ele é um regulador hormonal. Depois, assim que acabou o tratamento, que eu dei umas escapuridas da dieta, Aham. toma. Oi? Depois, quando eu dou aquelas furadas da dieta, eu não tive dor de estômago. Não senti mais dor de estômago. É. E assim, hoje eu não tomo mais, na verdade hoje não. Desde o dia que eu comecei o chá, eu não tomo mais nenhuma medicação, nem de pirona, nem protetor gástrico, nada. Nenhuma, é zero medicação. Daqui a pouco eu consigo fazer uma farmacinha até pra doar. Mas aí tu vai doar aquilo que tu não toma, tu vai dar para outro. Tem gente infelizmente tem gente que gasta uma fortuna. Eu falei, meu, o que eu faço com isso? Você gastava em quanto de remédio por mês? Não, então, com as medicações do lúpus, tal, dessa parte, não gastei nada porque eu recebo do HC, né? Ah, Mas dos tratamentos protetor gástrico, tudo, nossa, protetor gástrico é mais de R$ 100. estão perguntando qual é o chá. É o Monoslim. Ah, Ele é um suporte hormonal. Chá in nature. Entra no Instagram que tá aqui.
Mona Slim, o nome, e ativa as notificações. Próxima semana a gente já deve colocar para venda novamente, porque quando a gente tem ele no estoque sai muito rápido, gente. Não é brincadeira, porque ele é muito bom. E as pessoas que tomam, para a glória de Deus, porque foi ele quem criou os céus, a terra e tudo que nele há, inclusive as ervas, e abençoou elas primeiro que nós, para poder obter a cura. E outra, a indústria farmacêutica, ela tira de onde? Os extratos para poder fazer os remédios. Por que vocês acham que os chineses são praticamente dono da Amazônia inteira e a maioria dos brasileiros não sabem? Também não sabia. Por conta da quantidade. A Kênia é uma aluna nossa, ela está lá na minha cidade e ela desceu em Carajás. Vou falar um pouco rápido, tá acabando minha bateria. Ela, Tami, o que é isso? Eu falei, pois é, a maioria dos brasileiros não conhece esse lugar, parece que você está fora do Brasil. Só entra lá com autorização. E lá dentro é cheio de reserva. Aí eu falei, aproveita que você está aí dentro de Carajás e vai lá no zoológico, conhece, porque para entrar aí tem que ter autorização. Como o aeroporto é aí dentro, porque ela comprou umas máquinas na minha mão e ela foi buscar. Travou.